dia todos nós vamos nos encontrar na vida eterna. E além disso, que Jesus caminha conosco. E é uma alegria, né? Saber que Jesus está ao nosso lado. Isso mesmo, Cláudia. E hoje o Evangelho nos convida a refletir se realmente nós estamos reconhecendo Jesus do nosso lado. Se nós estamos deixando Jesus caminhar conosco, fazer parte do nosso dia a dia, né, Cláudia? Fazer parte da nossa vida. Será que nós estamos fazendo isso no dia a dia? Hein? Vocês estão deixando Jesus caminhar com vocês? E Jesus encontra, o Evangelho, né, de hoje fala que Jesus encontra com os discípulos de Emaús, né? Vamos escutar direitinho essa história para vocês entenderem? Crianças, foi assim, né? Como o padre deu para a gente após a crucificação. Depois que Jesus tinha sido crucificado em Jerusalém, os discípulos de Emaús, que era um povoado que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, resolveram ir embora. E eles estavam pelo caminho, tristes, pensando: como que pode ter acontecido isso com o nosso Jesus? A gente gostava tanto dele, a gente está tão triste com tudo isso que aconteceu. De repente, Jesus apareceu e foi caminhar com eles. Só que eles não reconheceram Jesus. Eles não viram que era Jesus, que estava pertinho deles. Então, Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tão tristes? Eles responderam: mas só você que não sabe o que aconteceu. E contaram para Jesus. O que tinha contado para o viajante, né? Porque eles sabiam que era Jesus. O que tinha acontecido com Jesus naquele dia, naqueles 5 dias. Eles foram dizendo para aquele viajante que Jesus tinha sido um grande profeta, poderoso em obras, em palavras, mas que os sumos sacerdotes tinham entregado Jesus para ser crucificado e que eles pensavam que Jesus ia libertar o povo deles, todos eles, mas que já tinha 3 dias que tudo isso tinha acontecido, que Jesus tinha sido crucificado. E também falaram que algumas mulheres foram de madrugada no túmulo e viram que estava vazio, né? Voltaram para contar, né, que estava vazio, o que tinha acontecido. Então, Jesus explicou que tudo o que aconteceu tinha sido porque tudo aconteceu com Deus, né, tinha feito para nos salvar. E tudo aconteceu como Ele queria. Nesse momento, gente, Jesus foi explicando para eles as escrituras, né? E quando eles chegaram lá no povoado deles, onde eles iam ficar, que é o povoado de Emaús, eles falaram assim com Jesus. Eles começaram a lembrar, Jesus perguntou para eles irem embora, e aí eles falaram com Jesus: fica conosco, Senhor, já é tarde, já está anoitecendo. Jesus aceitou o convite, entrou, ficou na casa deles e na hora de jantar, que eles estavam lá sentados, Jesus pegou o pão, partiu e nesse momento os olhos deles se abriram e viram que quem estava caminhando ao lado deles era Jesus. Naquele momento, Jesus desapareceu. Eles ficaram muito felizes e foram correndo para Jerusalém para contar para os outros discípulos que Jesus estava vivo. Crianças, vocês viram? Jesus estava o tempo inteiro caminhando com os discípulos de Emaús. Todo o tempo. Mas eles não viram, não reconheceram que era Jesus. Pois é, nós temos que nos perguntar o seguinte: será que nós estamos reconhecendo Jesus na nossa vida? Será que nós estamos deixando Ele caminhar conosco? Hein? Então, a pergunta para ficar no coraçãozinho de vocês perceberem isso no dia a dia de vocês, tá bom? Crianças, mas para a gente refletir sobre isso, Tá no céu, a gente vai se dar uma historinha muito
ele de novo. Então, ela me ofereceu o Guaraná. Você aceita o Guaraná? Muito obrigado. Nesse momento, o Senhor ficou muito feliz e sorriu ainda mais para ela. Ali ficaram os dois. A menina estava muito feliz. Eles ficaram sentados, sorrindo, comendo pão de queijo, bebendo guaraná pelo resto da tarde, sem se falar mais nada. Ficaram ali, na presença do outro. Quando começou a escurecer, ela pensou: preciso voltar para casa. Então, ajuntou suas coisas, a mochila. Pensou: agora preciso ir. Aí ela se levantou, olhou para o Senhor e deu-lhe um grande abraço. O Senhor deu uma enorme sorriso que a menina já tinha recebido. E então, eles foram embora. A menina foi, chegou em casa, encontrou com sua mãe. Filha, onde você foi? Chegou tão feliz. Eu passei a tarde com Deus. Nossa, então realmente você tem motivo para estar feliz. A menina disse para a mãe que Deus tinha um sorriso mais lindo que ela já tinha visto. Enquanto isso, o Senhor também chegou em casa, radiante, todo feliz. E aí o seu filho perguntou: Nossa, papai, onde o senhor esteve e o senhor está tão feliz assim? Tive que já aqui, onde vejo Guaraná, Deus. o filho ficou espantado. Como assim? Comeu um pão de queijo e guaraná com Deus? Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, seu pai falou: Você sabe que ele é muito mais jovem. Eu vejo pensava, Deus era bem mais jovem do que o Senhor pensava. Então, crianças, nunca subestime o poder de uma palavra, um ouvido para ouvir, um elogio honesto e um gesto de carinho. Tudo pode mudar a vida de alguém. Esses gestos nos fazem entender o grande mistério que é o amor de Deus, que ele se revela nos pequenos sinais, para nós fazer amarmos, para que nós podemos amar muito mais uns aos outros, que todos nós possamos também sair pela vida procurando Deus e o encontrar nos irmãos, no gesto de amor que ele nos ensinou. E para finalizar, crianças, nós vamos fazer uma oração todos juntos, tá? Eu falo um pedacinho e vocês repetem comigo. Deus todo mundo, tá bom? Querido Jesus, obrigada por caminhar comigo, Obrigada por caminhar comigo, assim como fez com os discípulos de Emaús. assim como fez com os discípulos de Emaús. Quando eu estiver triste Quando eu estiver triste ou com medo, ou com medo, me ajuda a lembrar me ajuda a lembrar que está vivo e do meu lado. vivo, Aquece o meu coração aquece o meu coração com as histórias da Bíblia com as histórias da Bíblia e me ajuda a te reconhecer e me ajuda a te reconhecer na partilha do pão na partilha do pão e no próximo. e no próximo. Fico com Deus Jesus hoje e sempre. Fica com Deus, Jesus. Você. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vai embora. Pode ficar sentadinho. Pessoal, ao papai, a mãe e a família tem a missão de ajudar as crianças a compreender cada vez melhor os mistérios da fé.
Então, leve para casa essa historinha e converse com o papai e a mamãe sobre o que vocês compreenderam, o que vocês perceberam na historinha de hoje. Combinado? E aí nós vamos estar fazendo um pedido a Jesus para que Ele nunca nos deixe sozinhos. Fica conosco, Senhor, metade da noite já vem. Fica conosco, Senhor.